Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista do Instituto Congix e gostaria de falar com vocês como é feito o planejamento de manutenção através da planilha controle de manutenção. Nós vamos estar mostrando como é feito o preenchimento do cronograma de manutenção preventiva. Essa planilha é utilizada de forma econômica o controle da manutenção e dessa forma os equipamentos da empresa, da produção, possa funcionar de maneira mais segura e dessa forma proporcionar mais eficiência para as operações da produção. Essa planilha ela tem várias abas e a primeira página inicial é uma página onde nós verificamos o acesso de atalho a cada uma dessas páginas. Na parte esquerda nós temos alguns acessos através de botões. Esses botões nos levam às demais planilhas. Dessa forma, nós temos várias abas onde é feito o retorno para a planilha inicial através dos botões de voltar. Então, nessa primeira página, nós temos o acesso às demais páginas da planilha. No lado direito, nós temos também algumas botões de atalho, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro, então nós temos o cronograma de manutenção, nós temos o planejamento de manutenção, a manutenção preventiva, a ficha de manutenção, reposição de peças e o monitoramento de manutenção. Então, a planilha deve ser preenchida primeiramente através do planejamento de manutenção. Nessa página de planejamento de manutenção, eu já preenchi aqui algumas coisas. Antes de a gente começar, eu gostaria de falar o seguinte. Para o nosso treinamento de utilização dessa planilha, nós vamos estar simulando uma fábrica de medicamentos. Então nós vamos estar preenchendo aqui essa planilha de controle de manutenção com os equipamentos e setores referentes a uma fábrica de medicamentos. Então, para a gente começar a preencher essa planilha, nós vamos no planejamento de manutenção, que é a página onde eu vou cadastrar cada setor da minha produção. No meu caso, da minha fábrica de medicamentos, eu tenho alguns setores que são subdivididos. O primeiro setor da minha fábrica de medicamentos é o almoxarifado. Depois vem a fabricação, o invase e eu também tenho um laboratório de controle de qualidade. Aqui, esse nome aqui, eu escrevi. Ele vinha dessa forma, digite o nome aqui. Então, dessa forma, eu coloquei almoxarifado. Então, dessa forma, eu preenchi todos os demais. Logo após, eu tenho um atalho aqui do setor A, onde eu vou poder cadastrar cada equipamento. No nosso caso aqui do setor almoxarifado, nós temos alguns códigos, o nome do equipamento, o modelo e o histórico de manutenção. O código do equipamento eu desenvolvi em cima das 3 primeiras letras do setor. No nosso caso aqui, almoxarifado, foi ALM001. Então, eu vou colocando aqui quantos equipamentos eu preciso for. No nosso caso aqui, eu cadastrei alguns equipamentos. Por exemplo, a empilhadeira, que ela tem o modelo dela, eu coloquei o fabricante que é a Paletrans, é P1000, o histórico de manutenção, eu coloquei aqui dia 1/8/2014, foi o início da operação. Então no nosso carrinho de transporte, paleteira, balança, eu coloquei o modelo e também eu coloquei alguma coisa no histórico de manutenção. E dessa forma então eu preencho todos os meus setores no planejamento de manutenção. No nosso caso aqui o laboratório de controle de qualidade, eu coloquei também alguns equipamentos, o modelo e dessa forma eu vou preenchendo. Essa é uma planilha onde eu devo estar preenchendo por equipamentos. Então, após eu ter feito esse planejamento de manutenção por setor, então no nosso caso aqui, nesse planejamento de manutenção, eu posso ter também um atalho direto para os setores aqui. Por exemplo, no setor A, que é o almoxarifado, se eu colocar um novo equipamento, ao invés de eu vir aqui pelo planejamento de manutenção, eu posso vir diretamente pelo setor A. Eu caio diretamente lá na página do setor A. Então, eu posso colocar um novo equipamento aqui e a data de ocorrência. Então, eu volto na página inicial e vou estar colocando então o cronograma de manutenção, que seria o nosso planejamento da manutenção preventiva. Então, o que seria? Lá eu tenho aqui o cronograma de periodicidade de manutenção. O que eu quero saber com isso aqui? Nessa
lado direito, eu dividi aqui de 1 a 52. O que seria são 1 a 52? São as semanas do ano. Então, no nosso caso aqui, é o ano de 2016, o cronograma de periodicidade de manutenção CPM 2016, onde eu tenho que dividido por semanas. Aqui eu posso copiar esse código interno e o equipamento lá do meu cronograma de manutenção, lá no meu planejamento de manutenção. Aqui no planejamento de manutenção, eu copio o código e o equipamento, copio aqui, vou lá, volto na planilha, vou no cronograma de manutenção e colo aqui de forma especial somente os valores. Então, nesse caso aqui, ele cola aqui todos os equipamentos. Então, a segunda etapa seria a frequência. O que seria essa frequência? E ela é feita em semanas, então seria de quantas em quantas semanas eu faria essa manutenção no equipamento. Por exemplo, a empilhadeira, no meu caso aqui, eu preciso ter uma manutenção toda semana. Então, eu determinei aqui que toda semana eu coloco. No carrinho de transporte, eu verifiquei que seria de 4 em 4 semanas. E assim sucessivamente, todos os equipamentos eu tenho que determinar um tempo. No nosso caso aqui, como que eu vou fazer o planejamento? Eu só vou colorir o equipamento. Eu defini então que para periodicidade de uma em uma semana eu vou utilizar a cor verde. Então toda vez que eu ver verde aqui é porque é de uma em uma semana. Então vocês estão vendo aqui que todas as células estão preenchidas. Por quê? Porque toda célula, semana 1, semana 2, semana 3 e assim sucessivamente, vai ter a manutenção preventiva. Já no carrinho para transporte, seria de 4 em 4 semanas. Então eu defini a cor laranjado. E esse vai ser definido de 4 em 4 semanas. Então eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, a quarta semana eu volto a fazer. 1, 2, 3, a quarta semana eu volto a fazer. Então de 4 em 4 semanas nós vamos ter uma manutenção no carrinho de transporte. Então assim eu vou fazendo. Então eu defini a cor laranja e toda vez que eu vejo laranja aqui, então a balança digital, a balança contadora, eu defini que seria de 2 em 2 semanas. Eu utilizei a cor azul, então seria semana sim, semana não. Comecei na terceira semana do ano. Então semana sim, semana não. Aqui na balança contadora, nesse caso aqui, foi de 3 em 3 semanas. Eu utilizei a cor vermelha. Então, a primeira semana do ano eu coloquei, 1, 2, na terceira eu vim. Então, dessa forma, a minha planilha de cronograma de periodicidade de manutenção, ela fica bastante colorida e fácil de visualizar. No nosso caso aqui também, eu já defini que pela semana, quantidade de manutenções que tem pela semana. Eu vou precisar isso aqui lá para me verificar lá no meu controle de manutenção. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manutenções na semana. Ou seja, a pessoa responsável pela manutenção da empresa, ela vai ter que executar 8 manutenções preventivas na semana. Então aqui tem uma semana vai fazer 8, 7, 6. Então aqui vai variar. Aqui eu já fiz uma somatória aqui e já deixei aqui embaixo aqui para nós preenchermos outra planilha, tá? Então essa manutenção preventiva aqui, nós já preenchemos então as duas primeiras abas da planilha. Então, nessa manutenção preventiva, o que seria? Eu vou trazer da mesma forma todos os meus equipamentos da empresa com os códigos e eu vou estar colocando aqui a data que eu fiz uma lubrificação, por exemplo, a empilhadeira. Tem equipamento, por exemplo, aqui são alguns itens comuns, mas, por exemplo, de repente eu não tenho que lubrificar. Por exemplo, a balança contadora, eu não vou ter lubrificação, mas eu vou ter regulagem. Então, aqui na data eu deixo aqui em branco, na regulagem eu coloco aqui na inspeção móveis, limpeza. E se eu tiver alguma outra coisa, eu posso colocando aqui nessas outras colunas. Então, eu tenho aqui uma visão da manutenção preventiva dos equipamentos. Então, dessa forma, nós preenchemos também a manutenção preventiva. Então, nós vamos passar agora para a ficha de manutenção, que seria a ficha onde eu vou estar preenchendo individualmente por equipamento. No nosso caso, por exemplo, aqui, eu copiei o nosso primeiro equipamento e essa é uma ficha que vai ser visual. Essa ficha vai poder ficar junto com o equipamento ou então vai ficar no meu controle de manutenção no arquivo. Por exemplo, toda vez que eu tiver aqui no equipamento, na L01, que é a empilhadeira, eu levo essa ficha e vou marcar lá o que eu vou fazer nela. Por exemplo, nessa empilhadeira, eu posso colocar aqui, verificar óleo. Então, outro item inspecionar, apertar a correia. São exemplos que eu estou dando. Lubrificar as guias. Eu posso também aqui regular os rodízios. Então, por equipamento, eu coloco aqui os itens inspecionar. Esses itens eu vou colocar preencher manualmente. E lá no meu
manutenção preventiva, eu posso eu preencho o manual e trago e coloco aqui. Então, por ano, eu vou ter uma visualização do que eu estou fazendo com o meu equipamento aqui. Então, essa ficha de manutenção vai ser uma ficha onde eu vou estar preenchendo individualmente cada equipamento e colocando. Se a empresa quiser também, ela pode imprimir várias fichas dessas em branco e escrever manualmente. Não impede isso. Se a pessoa quiser executar ela após o preenchimento, tudo bem. Então, ao longo do ano, o ano 2016, por exemplo, eu coloco o equipamento e vou inspecionando, vou colocando a data aqui, por exemplo, eu verifiquei em janeiro, dia 3/1, e apertei correr também. Então, esse aqui seriam os meus itens. Aí, em fevereiro eu não fiz, em abril eu coloquei de novo. Então, ou seja, eu posso ir preenchendo aqui ao longo do meu tempo. E o histórico do equipamento é alguma coisa que não esteja aqui que eu fiz. Vamos dizer aqui que na época, em janeiro, eu lubrifiquei também 3/1 e também eu regulei o rodízio 3/1, tá? Porém, nesse dia aqui também quebrou, então eu fiz uma solda na coluna guia. Então, quer dizer, não era um item que eu estava inspecionando, mas foi uma correção que eu fiz aqui. Então, eu posso colocar aqui, saiu a R$300, a data foi dia 1 também do 1. E o visto aqui é o visto manual que eu vou fazer na hora lá. Então, dessa forma, eu preenchi a ficha de manutenção. As peças de reposição seria um controle de estoque de peças que eu devo ter para manutenção. Por exemplo, no meu equipamento, eu coloco o código do equipamento, é empilhadeiro, o equipamento, o fabricante, o código do componente é a peça, se eu quiser colocar aqui mais detalhe, e a descrição. Por exemplo, no meu caso aqui, empilhadeira, é o Paletrans, né? O óleo hidráulico eu preciso ter aqui no meu controle de peças e componentes, que seria a descrição de um óleo hidráulico Lubrax Hydra 68 20 litros. O valor dele é 160, então eu sei que esse eu posso colocar aqui no fabricante ainda o telefone do meu fornecedor e tudo mais. Então eu tenho uma especificação de peças, máquinas e componentes, justamente para mim ter um controle aqui da minha manutenção. Por última aba, nós temos o monitoramento da manutenção, que seria uma visualização de forma gráfica de como anda o meu controle. Por exemplo, lá no nosso cronograma de periodicidade de manutenção, nós colocamos aqui que nós temos 8 por semana. Então, por mês, no nosso caso aqui, nós temos 29. Nós determinamos que nós temos 29 manutenções por mês, porque de 4 em 4 semanas daria um mês. Então, aqui no meu monitoramento de manutenção, eu coloco a quantidade de manutenções previstas, planejadas para me executar. E aqui, na manutenção realizadas, vamos dizer que eu tenho 29 no mês para fazer, só que a meu mecânico de manutenção, a pessoa responsável pela manutenção, ela não conseguiu executar. No mês de janeiro, ela fez realmente só 12. Então, ela teve uma eficiência de 41,4%. Na meta mensal, eu coloquei manualmente aqui, eu poderia ter colocado aqui 85, por exemplo, minha meta. Mas no nosso caso aqui, eu deixei 95, que seria a meta. Essa meta eu coloquei para todos os meses, no mínimo 95% de eficiência, ou seja, eu quero que pelo menos 95% das manutenções que forem planejadas sejam executadas. Então, dessa forma, eu vou preenchendo aqui quantas manutenções eu fiz. Por exemplo, no mês de janeiro estava previsto 29 manutenções em equipamentos, eu fiz apenas 12. No mês de fevereiro eu tinha 29 também, eu fiz 25, melhorou. Então aqui, ó, de 41% fui para 86. A minha meta está aqui em cima aqui de verdinho aqui, ó. Eu tenho que, possível, todo mês ultrapassar essa meta, porque quanto mais eu aproximar dessa meta, mais eficiente. Eu poderia colocar aqui 100%, mas no meu caso aqui, na fábrica de medicamentos, para mim 95% está ok. Então, no meu caso aqui eu fui preenchendo. Nós estamos em março aqui, e o março eu estava planejando 29, eu executei apenas 20, então deu 69%. E dessa forma eu posso estar colocando essa página da planilha, eu posso imprimir, deixar na parede do meu setor e verificar como que anda a manutenção. Eu posso fazer isso aqui pela manutenção geral da empresa ou por setor. Eu posso colocar aqui o nome do setor aqui em cima. Nós vamos poder verificar como anda a eficiência da manutenção dos equipamentos. Essa é a nossa planilha controle de manutenção. É uma planilha de forma simples e econômica de controlar os equipamentos e máquinas da empresa. Espero que vocês aproveitem e façam bom uso dessa planilha. Finalizamos a nossa apresentação sobre a planilha de controle de manutenção. E como foram muitas informações passadas nesse vídeo, eu vou deixar disponibilizado para quem quiser, logo após a finalização do vídeo, poder baixar essa planilha com os exemplos que nós demos e dessa forma poder visualizar melhor a forma de se preencher.
Espero que todos façam proveito e possam possibilitar maior eficiência nos equipamentos da produção. Um abraço e até o próximo vídeo.